uma excelente alternativa para você apresentar seus gráficos, suas tabelas que estão no Excel em PDF. Ou seja, você tem uma determinada informação no seu Excel e você precisa extrair essa informação para um arquivo em PDF. Como que a gente pode fazer isso? Uma das melhores alternativas é utilizar um código VBA. É isso que nós vamos fazer aqui, certo? Então, para começar o nosso projeto, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nesse exemplo, eu tenho as minhas informações de venda por filial e um gráfico. Isso aqui é só um exemplo. O que eu vou fazer? Eu quero gerar um arquivo PDF para esta área aqui. Esta mesmo que eu pintei de cinza. Então, eu tenho as informações da venda mais o gráfico, certo? Então, eu vou selecionar esta área. Depois, eu vou na guia Layout da página e vou definir esta área de impressão. Aqui nessa primeira opção, ó, definir área de impressão. O que isso significa? Significa que esta região aqui, tudo que estiver dentro dela, vai aparecer na minha impressão, certo? O segundo ponto é, eu quero fazer a minha impressão na orientação retrato, que é quando a folha fica em pé, ou na minha orientação paisagem, que é quando a folha fica deitada. Nesta apresentação aqui, o mais interessante é utilizar a paisagem. Aí vem a questão das margens, né? Você pode utilizar margens bem estreitas mesmo, se você quiser aproveitar bem o espaço da folha, ou então margens mais largas, se você quiser, digamos assim, centralizar mais a informação dentro da folha. Ok? Eu vou deixar essa última configuração aqui. E para finalizar a configuração da impressão, eu vou vir aqui no cantinho em configurar página. Nesta janela que se abre, eu tenho aqui, ó, ajustar para. O padrão que ele vem é de 100%. Só que o que acontece? Às vezes 100% está pequeno ou está muito grande. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar. Então eu clico aqui em visualizar impressão e aqui, ó, eu consigo visualizar. Então a minha folha ela está deitada e a informação está aqui, ó, bem no canto. O que eu posso fazer então? Vou apertar um ESC, vou voltar aqui em ajustar para e vou aumentar. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 135, só um exemplo. E aí eu clico em visualizar impressão. Então percebam que eu vou aos poucos ajustando todas essas informações, todas essas imagens, esses objetos na minha impressão. Tá, depois que eu já configurei, digamos assim, todos os critérios para eu fazer a minha impressão, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa impressão em um arquivo PDF, mas nós vamos fazer isso através de um código VBA. Para a gente trabalhar o código VBA, a gente precisa entrar no ambiente VBA. E para entrar no ambiente VBA, eu preciso ter a minha guia desenvolvedor habilitada. O que eu faço então para habilitar essa guia? Como que eu faço? Eu faço da seguinte forma. Eu vou passar o mouse em cima de qualquer uma dessas guias que estão aparecendo aqui em cima, botão direito em qualquer uma delas e vem aqui, ó, personalizar faixa de opções. Clico, ele vai abrir essa janelona. Então percebam que a guia desenvolvedor está desabilitada. Eu só vou clicar e dar um OK. Agora que a guia desenvolvedor está habilitada, eu vou utilizar a ferramenta Visual Basic que há nela. Então, seleciono a guia e venho aqui, ó, Visual Basic. Quando eu clico, ele vai me abrir essa janela. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dela, só para a gente ter uma visão. Então, aqui, ó, eu tenho a janela do ambiente VBA e atrás dela eu tenho o Excel, certo? Então, eu trabalho com duas coisas, o ambiente VBA e o Excel. O que eu vou fazer então? Vou fazer um reconhecimento breve aqui. Aqui, ó, VBA Project, seria o projeto. Aqui, ó, eu tenho a pasta de trabalho. O que é a pasta de trabalho? A pasta de trabalho é o arquivo. Então, quando você cria um arquivo em Excel, quando você inicia um arquivo novo, você está criando uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho tem as planilhas ou as guias, né, que são essas abas que ficam aqui. Então o VBA está dizendo isso, que neste arquivo tem uma planilha, que é a própria planilha 1, certo? Ok, fiz um breve reconhecimento do ambiente VBA. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, inserir
módulo, ó, inserir módulo, certo? E aí eu vou copiar e vou colar esse código aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo. O PDF é criado com o nome que definimos em uma determinada célula, no caso N2. Vamos só fazer um breve reconhecimento desse código, tá bom? Porque é interessante você entender pelo menos o básico do que o código está fazendo. Então, ActiveSheet. O que é ActiveSheet? Significa a planilha ativa. Como eu só tenho uma planilha, que é a planilha 1, então é ela que está ativa. Mas se eu tivesse outras, que por padrão normalmente vem planilha 1, planilha 2, planilha 3, quando ele fala ActiveSheet, ele está dizendo a planilha ativa, ou seja, em qual planilha você está no momento, certo? Então, a planilha atual, a planilha que você está, depois ele está dizendo aqui, ó, Export as Fixed Formatos. Então, ele está dizendo que vai exportar para um determinado formato. Qual formato? Aqui, ó, PDF, tá? É uma leitura bem básica desse código. Só que o mais interessante disso tudo, que eu entendo, é esta seguinte informação que eu acabei de grifar aqui de verde. File name igual range n2.value. O que isso significa? O nome do arquivo, certo? Que é file name, é igual, ou seja, recebe o que? A informação que está dentro da célula N2. Qual é a informação? Aqui, ó, é value. Value seria o valor ou a informação que está dentro da célula. Então, range significa a célula. Qual célula? N2. Então, o valor da célula N2 vai ser o nome do arquivo. Que arquivo? O PDF que será criado. Então, bem simples. Nós temos um código. Esse código vai gerar um arquivo em PDF e o nome do arquivo de PDF que será gerado vai ser o que nós vamos definir na célula N2, certo? Beleza, eu vou fechar aqui, ó, o ambiente VBA, só para a gente fazer uma breve leitura do meu Excel. Então aqui eu tenho a célula N1 pintada em amarelo e tenho a célula N2 que eu pintei de laranja claro. E o que acontece? O que acontece é, eu vou digitar um nome aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, gráfico underline de underline vendas, certo? Mais ou menos isso. E aí, quando eu executar aquela macro, aquele código VBA, o meu PDF será criado com este nome aqui. Vamos fazer um teste então? Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inserir e vou escolher aqui na opção controle de formulário, eu vou escolher esse aqui, ó, botão controle de formulário. E vou desenhar ele bem aqui embaixo, certo? Quando eu termino de desenhar, ele vai abrir essa janela de atribuir macro. Percebam que tem a primeira macro que eu criei, certo? Eu cliquei lá em inserir módulo no ambiente VBA, copiei e colei um código, certo? Então ele já tem o nome aqui, PDF1. Por quê? Tá vendo aqui, ó, sub PDF1? Esse aqui é o nome da nossa macro, que vem para cá, certo? E aí eu só seleciono a macro que foi criada e dou um OK. Agora, aquela macro, ela está, digamos assim, dentro desse botão. Quando eu acionar esse botão, vai executar a macro, certo? O que eu vou fazer? Eu vou deixar isso mais intuitivo. Aqui está escrito botão 4. Eu vou clicar com o botão direito em cima desse botão, em cima desse comando. Eu vou vir em editar texto. Vou apagar esse texto e vou dar um nome intuitivo, que vai ser gerar PDF. Beleza? Clico fora. Se eu apertar esse botão, ele vai executar a macro. Deixa eu só voltar para o ambiente VBA para a gente entender certinho o que esse botão faz. Dentro do ambiente VBA, eu tenho aqui o módulo que foi criado. O que é um módulo? Módulo vamos entender de forma bem simples como as macros, certo? Então, aqui está o módulo 1 e a macro, né, o código que a gente copiou e colou, certo? Aqui, ó, PDF1 é o nome da minha macro e aqui está os códigos, os comandos que vão executar uma determinada tarefa. Perfeito. Esse texto aqui em verde, ele é só informativo. Quando eu coloco o apóstrofo e uma determinada orientação, o ambiente VBA entende que é só uma citação mesmo, que eu estou só escrevendo alguma coisa, uma orientação dentro do ambiente VBA, ok? E o que acontece? Eu preciso executar
esse comando aqui, tudo isso que a gente digitou aqui dentro. Como que eu faço? Aqui dentro, olha só, tem a opção de executar sub, certo? Então, esse botão aqui, gerar PDF, que está atribuído a essa macro, quando eu acionar ele, ele vai ter a mesma função do que dá esse play aqui. Então, eu vou primeiro exemplificar por dentro, né, por dentro do ambiente VBA, como que seria isso? Vem aqui, ó, play, dei um play, ele está perguntando qual macro que eu quero executar. Se eu tivesse outras macros, ele iria listar aqui e eu iria escolher e executar. Como eu tenho uma só, basta apenas clicar em executar. Então, olha só, está carregando e aqui gerou o meu arquivo em PDF, olha só, certo? Então, tem aqui o endereço e o nome do meu arquivo, gráfico vendas.pdf. Ponto por quê? Porque é o formato do arquivo, certo? Então, eu vou fechar. Se eu criei um botão, eu não preciso entrar no ambiente VBA e executar a macro manualmente. O que eu posso fazer? Fecho o ambiente VBA e simplesmente aciono aquele botão, aquela forma, aquela imagem, aquele ícone do qual eu atribuí a macro, certo? Então, olha só, gerar PDF, se eu clicar, ele vai executar a macro. Vou fechar. Existem outras alternativas de criar botões, né, de criar esses acionamentos automáticos. A primeira delas que eu exemplifiquei é por aqui, ó, controles de formulário. Dá para você utilizar também controles ActiveX, certo? É um procedimento um pouquinho mais complexo, mas não foge do que a gente pode fazer do básico com os controles de formulário. Mas o que a maioria das pessoas costumam usar é essa opção aqui, ó, inserir. Vamos vir em ilustrações e formas. A maioria utiliza formas. Então, por exemplo, eu vou escolher uma forma qualquer aqui, essa carinha sorridente, vou desenhá-la aqui, certo? Desenhei. Vou escolher uma cor qualquer aqui, ó, por exemplo, essa corinha amarela. E aí, como que eu faço então para executar a macro clicando nessa forma? É simples, botão direito em cima dela, vou descer até a opção atribuir macro e a macro PDF1, que foi a macro que nós copiamos e colamos, nós criamos, eu vou selecionar e vou dar um OK. Então eu estou colocando de uma forma simples para a gente entender. Estou colocando dentro dessa forma ou dessa imagem ou desse botão aquela macro. Clico fora e se eu acionar, se eu clicar, olha, perceba que quando eu passo o mouse ele já faz o ícone da mãozinha. Por quê? Porque mostra que eu vou clicar nessa forma. Então, quando eu for clicar nessa forma, quando eu clicar, eu vou acionar a macro que foi gravada. Então, olha só, ele vai executar a macro. Então, fica aqui essas duas opções para você trabalhar melhor, de repente, a apresentação, a execução das suas planilhas, certo? Eu vou apertar com o botão direito em cima da forma, vou deletar, vou trabalhar só com o botão da guia desenvolvedor mesmo, certo? E aí, nós temos então uma automação para trabalhar com informações das quais eu quero exportar para um PDF. Tem um detalhe importante. Vamos imaginar que aqui eu teria que colocar mais algumas informações. Então, por exemplo, aleatório, entre, certo? É só um exemplo, 1,100. Então, eu teria alguns valores aqui embaixo, certo? Deixa eu descer aqui, Ctrl C, Ctrl V, colar valores. Se eu gerar o meu arquivo, o que vai acontecer? Olha só, gerei o arquivo. Ele só tem como arquivo, como conteúdo do arquivo, aquilo que eu defini como área de impressão, certo? Então, o que a gente fez? A gente selecionou esse intervalo aqui e definiu como área da impressão. Aí você pensa, poxa, mas eu coloquei outras informações aqui embaixo, uma outra tabela, um outro gráfico, um outro objeto, enfim. Preciso que ele apareça também nos arquivos, né, na extração do PDF. Duas maneiras de resolver isso. A primeira é, você pode selecionar as novas informações, né? Botão direito não, perdão, layout da página, área de impressão e nós vamos aqui, ó, adicionar a área de impressão. O que isso vai fazer? Isso vai adicionar, né, esse intervalo que eu selecionei também junto com isso daqui, né, eu tenho esse intervalo que gera uma impressão e esse outro que vai
gerar uma outra página na mesma impressão. Então, eu adicionei uma informação. Vamos fazer um teste? Gerar PDF. Então, olha só, aqui está o gráfico. Se eu descer um pouco para a página 2, tá? Eu tenho as novas informações, né? Pode ser uma tabela ou um outro gráfico. Aí você deve pensar, poxa, mas ficou ruim. Por quê? Porque eu gostaria que ficasse na mesma página. O que você pode fazer é o seguinte. Você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Você vai selecionar todo o intervalo que você quer colocar dentro de uma página do seu arquivo PDF, a área de impressão, e vai definir você vai, digamos assim, criar uma nova área de impressão do zero. Então, vamos fazer um teste, gerar PDF, e olha só, eu tenho uma página só, uma folha no meu arquivo PDF, porém agora tenho o gráfico e tenho também a minha tabela abaixo. Então, tem essas duas opções. Se você quiser colocar tudo em uma folha só, você precisa selecionar o intervalo e definir a área de impressão. Se quiser colocar em folhas separadas, você vai ter que selecionar uma outra área, né, por fora não, uma outra área em separado e adicionar uma nova área de impressão, certo? Se eu estou selecionando aqui, vindo em área de impressão, ele não está aparecendo adicionar área de impressão. Por que não está? Porque esta área aqui já está dentro desta região. Então, o que eu teria que fazer para voltar? Seleciono a área que eu quero colocar na primeira folha, definir a área de impressão. Seleciono a segunda área que eu quero colocar na folha de baixo. Então, adicionar a área de impressão. Certo? Então, fica essa dica.